Você sabe o que o auditor fiscal do trabalho faz? Você está estudando para essa carreira? E o concurso nacional unificado tem informações? Hoje a gente está aqui num episódio extra com o auditor fiscal do trabalho que deu para mim o maior trabalho para achar um auditor aqui em Brasília, né? E eu fiquei muito feliz pela indicação, foi o Rodrigo Guariento que falou sobre você. E quando você disse, Rose, eu moro em Brasília, nossa, você salvou meu dia naquele dia. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E a gente fez até uma caixinha de perguntas pro pessoal do Instagram, né? Porque a ideia é trazer pro Pod Concurseiro também os tópicos de carreiras. Porque muitas vezes o concurseiro está lá estudando para uma carreira pelo valor do cargo e muitas vezes nem sabe o que esse auditor faz, né? Não sabe quais são os desafios do auditor fiscal do trabalho, que é uma carreira muito importante e sensível. E até mesmo esse episódio vai ajudar a que o concurseiro se identifique, aqueles que nunca pensaram sobre essa carreira e estudando agora para esse certame, ele consiga se enxergar através da sua história e tendo como inspiração, né? Até com as informações que a gente vem trazendo, porque para mim o melhor dos mundos quando eu estou estudando para concurso é me imaginar no cargo, né? Eu sempre ficava pensando, eu quero ser auditora de controle, mas o que que o auditor de controle faz? Né? Eu trouxe já um defensor público aqui do DF para que o pessoal também entendesse um pouco da carreira, do APO também, falando sobre o gestor público federal. Então, Matheus, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, embora você já seja muito conhecido, mas para aqueles que estão conhecendo agora a carreira, conhecendo agora o Pod Concurseiro. Boa noite, Rose. Boa noite a todos, a todas. Primeiramente, agradecer o convite. É um prazer estar aqui com você. Acredito no seu projeto, conheci há pouco tempo, mas acho um projeto super interessante. Espero que esse vídeo seja uma oportunidade, de levar o teu projeto para ainda mais pessoas, levando informação, conhecimento de forma gratuita, para quem está nesse mundo, nessa aventura dolorosa, né, que é a vida de concurseiro. Muito. Dizer que é um prazer para mim de verdade estar aqui. Eu sempre que sou convidado para falar da minha carreira, né, tanto como auditor fiscal do trabalho, ou então até como mentor e orientador de concursos, é sempre um prazer enorme, muito grande. Sou auditor fiscal do trabalho. Né, me chamo primeiramente Matheus Viana, certo? Sou auditor fiscal do trabalho desde 2014, tenho quase 10 anos de cargo e sou completamente apaixonado pela carreira de auditor fiscal do trabalho. Me apaixonei pela carreira antes de entrar na carreira. A minha decisão de me tornar concurseiro foi pelo cargo de auditor fiscal do trabalho. Eu não escolhi ser concurseiro primeiro. Eu decidi que queria ser auditor fiscal do trabalho e por isso virei um concurseiro. Nossa. E era apaixonado e o pessoal fala que assim quando a realidade chega ela desmistifica, né? E aí ela pode diminuir essa paixão, né? Continuo apaixonado, se passaram 10 anos, né? E continuo completamente apaixonado pela minha carreira, né? Então é um prazer para mim falar dela sempre. Ai, que bom. E eu lembro que quando eu falei com você, né, o contato inicial, para explicar o que seria esse bate-papo aqui, né, no podcast, que a gente deixa fluir os assuntos, a gente cataloga as perguntas dos concurseiros, mas que não fique só perguntas e respostas, né, porque a gente possa ter uma conversa. E uma coisa que me marcou muito quando você falou foi que você é apaixonado pela sua carreira, né? Que você adoraria falar da carreira. E isso, como servidora pública, é gratificante, né? Ouvir isso. E como sociedade, né? Como a sociedade espera da gente na realização do nosso serviço. E a carreira de auditor do trabalho, eu sempre imaginei que fosse um mundo à parte pela gama de conhecimentos específicos. Às vezes os concurseiros trilham uma carreira de estudo pensando numa área. Eu vou estudar para a área de controle, para a área fiscal, magistratura. E dentro dessa área eles conseguem estudar para diversos concursos. Mas eu sempre vi o concurso do UFT como a própria área em si, Uhum. que não daria para conciliar,
né? A área de controle com a AFT, a área fiscal com a AFT, conciliar o INSS com a AFT. Então, eu queria que você falasse um pouco o que seria esse concurso, o que esperar, né, do concurseiro. Seja, antes da gente entrar nas disciplinas, a gente pode falar de perfil do concurseiro para essa área. Perfeito. Realmente, o concurso de FT é um mundo à parte, certo? Então, nós temos realmente grandes grupos ou grandes áreas, né, de estudo para concurso. Quem trabalha com concurso, geralmente, às vezes, a pessoa nem escolhe uma carreira, né? Ela escolhe uma área. Eu quero estudar para a área fiscal, quero estudar para a área controle, quero estudar para a área policial. Não, eu quero carreira jurídica, né? E aí depois eu vou definir se eu vou para a defensoria, para o Ministério Público. Então, isso realmente funciona, eu diria, em 99% das carreiras, né? Mas não funciona para o auditor fiscal do trabalho. Ele realmente não se encaixa ali em nenhuma caixinha, apesar da gente estar dentro da área fiscal. Eu diria que em determinados momentos ele acaba tendo mais diferenças do que semelhanças com, por exemplo, um concurso da Receita Federal, por exemplo, que seria um paralelo mais próximo da gente em termos de cargo. Só que isso aconteceu, por exemplo, em 2013, né? Os concursos, eles se aproximaram bastante no edital de 2013. A gente teve muitas matérias que se sobrepuseram, né? Entre auditor fiscal da Receita Federal e auditor fiscal do Trabalho. Só que foi só em 2013, né? Então, ele é um concurso bem fora da caixinha. E eu acho que é importante que a gente entenda que ele é um concurso fora da caixinha, inclusive para nos prepararmos para esse concurso. Quando a gente pensa em perfil, a gente tem que pensar, por exemplo, na referência, né? Quando a gente vai estudar para um concurso que eu sei que é a área específica, a gente tem um caminho certo para trilhar. E isso é uma coisa muito positiva. E é uma coisa que eu considero muito negativa no histórico dos concursos para auditor fiscal do trabalho. É um concurso difícil, uma carreira de alto nível, que tem uma preparação demorada, elevada, e essa falta de previsibilidade não é algo bom, certo? A falta de previsibilidade em relação ao concurso é algo muito negativo. Tem pessoas que são apaixonadas pela carreira, investem anos da sua vida e estão chegando agora em 2023 sem saber exatamente o que espera por elas. E, pelo contrário, no cenário de uma indefinição grande, talvez até maior do que a história passada. Então, o que a gente tem de história? Em todos os concursos para auditor fiscal do trabalho, desde 1994 até 2012, antes de 2013, foram realizados pela ESAF, certo? Que é uma banca que não existe mais, né? Então, foram realizados pela ESAF e tinha uma estrutura um pouco semelhante, com algumas oscilações ali. E isso foi até 2010, quando a gente já teve o último concurso da ESAF. Em 2013, a gente teve um concurso da CESP, né, a então CESP, agora Sebrasp, né, e que foi um concurso que mudou bastante o perfil da prova. Foi uma prova que se aproximou um pouco da área fiscal, né, onde entrou conhecimento de auditoria fiscal, entrou prova de contabilidade, entrou prova de administração financeira e orçamentária, que eram assuntos que nunca tinham caído ali nas provas de 2010 para o passado. E ainda assim, essa prova de 2013, que via de regra, a grande referência do concurseiro. Qual é a grande referência do concurseiro? O último edital. Obviamente que é o último edital. Então, ainda assim, a gente teve essa prova em 2013, que foi uma prova que teve uma série de complicações. Na administração, né, central, à época, na Secretaria de Inspeção do Trabalho, não foi uma prova que foi considerada um sucesso, não foi uma prova que era a prova que a Inspeção do Trabalho queria, não foi, né? Ela beneficiou realmente, naquele momento, o perfil do concurseiro fiscal, certo? Isso aconteceu em 2013, foi um benefício para o concurseiro fiscal. Inclusive, nós tivemos diversas pessoas que passaram, que eram alunos da área fiscal, que entraram de oportunidade ali, começaram a estudar para auditor fiscal do trabalho depois da autorização e que foram aprovados, certo? Numa prova bem difícil e complicada com aquela. O que se queria naquele tempo era dar mais dinamismo para a carreira, abrir outras oportunidades, mas, por outro lado, foi uma prova que saiu um pouco do perfil do que se queria, que era um perfil muito focado em direito do trabalho, em segurança e saúde do trabalho, no coração da carreira. E no coração da carreira você tem pouco compartilhamento mesmo aí com essas outras áreas. Só que esse movimento todo, gente, aconteceu há 10 anos atrás, o que é bastante tempo, né? E de lá para cá a gente não teve outros concursos, não teve novidade. Então, a gente tem muito pouca referência. Certo? A gente tem muito pouca referência. E eu acho que isso é um elemento importante em dois aspectos. Primeiramente, perfil. Não vejo nenhum perfil, no momento, no cenário atual,
que seja um perfil que seria necessariamente beneficiado, até porque a gente não sabe o que vai acontecer nessa prova aí para março de 2024. E é um perfil aberto, né? Então, concurseiro que está migrando de estudo para TRT, tem chance? Tem chance. Concurseiro da área fiscal que nunca pegou o direito do trabalho, tem chance? Também tem chance. Concurseiro que está vindo de área jurídica, estava estudando ali para Ministério Público, especificamente Ministério Público do Trabalho, tem chance de chegar chegando? Também tem chance. E esse cenário de indefinição, né? Infelizmente, eu diria infelizmente, porque eu preferia um concurso que a gente tivesse previsibilidade, né? O meu modelo de concurso ideal, assim, não ideal, mas próximo do ideal, é como funciona, por exemplo, as contratações do Instituto da Diplomacia Brasileira, Sim. certo? Porque você tem uma altíssima previsibilidade. Você sabe o que vai cair. Eles trabalham, inclusive, com bibliografia. Isso é muito justo. Então, quando a pessoa quando a pessoa toma um projeto de vida, né, e decide estudar, eu quero ser diplomata, certo? Eu quero e toca isso como um projeto de vida, ela sabe exatamente os passos que ela precisa trilhar. E ela sabe que vai ter previsibilidade, concursos que ocorrerão com o tempo, com uma certa previsibilidade. E isso é ótimo para a carreira, porque a pessoa investe num perfil, ela trabalha, inclusive pessoas até antes de se formar, já se identificam com aquilo, vão investindo na parte de línguas, por exemplo, que é um elemento importante. Hoje o concurso FT está no extremo oposto disso, né? A gente está num cenário de altíssima imprevisibilidade. Então, a gente não no momento atual, nenhum perfil é beneficiado ou não. Pode ser que com a saída do edital ou a saída da prova, ali algum perfil específico possa ser beneficiado. Eu acredito nesse momento que não. Mas o que esse cenário de imprevisibilidade ele coloca é que nesse momento o mais importante não é nem necessariamente a bagagem que você traz, mas a estratégia, né, que você vai desenhar ali de estudos para essa preparação para essa prova. Isso sim é muito importante. Levar em consideração as referências que a gente tem do passado, mesmo sendo poucas, fazer uma boa leitura do contexto, né, e da realidade atual e otimizar o seu tempo desenhando uma estratégia específica. Eu acho que hoje isso é muito mais importante do que propriamente um perfil da pessoa. O cenário de imprevisibilidade favorece, né? Então eu falo até para você que sonha com a carreira, ou acabou de conhecer e está se perguntando, será que vale a pena eu entrar, eu ir para essa empreitada? Eu acho que vale, né? Eu acho que vale. A gente está falando de um concurso com 900 vagas. A minha sensação, conversando com alunos, com orientadores, com professores, com servidores, com auditores, não caiu a ficha de ninguém ainda do que são 900 vagas. Todo mundo sabe que é muita vaga, mas assim, a realidade brutal do que são 900 vagas no concurso desse poste, eu acho que não caiu a ficha ainda de ninguém. Tá todo mundo assim, nossa, é vaga pra caramba. Mas a gente assim, não tá acostumado com isso, né? Não, né? Então é uma oportunidade muito grande. Você imagina que no outro concurso qualquer, poxa, eu fiz um concurso ali, fiquei em 800. Nossa, fui muito mal, meu Deus, eu vou rever minha vida, eu vou deixar de ser concurseiro. 800, você tá passando nas vagas e vai ter direito subjetivo à nomeação. Então é realmente algo muito, muito chocante. Então, nesse cenário, não vejo que nenhum perfil está beneficiado, não entendo que nenhuma pessoa esteja necessariamente largando na frente de ninguém nesse momento. E ao mesmo tempo traz aquela coisa de nivelar, trazer todo mundo para o mesmo patamar de dúvidas, né? E para quem quer começar agora a estudar para esse concurso, pode até enxergar isso como uma oportunidade de partir junto, né, com os outros, do que já ter uma previsibilidade e ele realmente achar que não é para ele aquele concurso. Embora essa previsibilidade ajude muito no perfil, como bem você falou, porque o peso da disciplina determina o perfil do candidato, né? Se você coloca um peso maior em TI do que a parte de direito do trabalho, você já está traçando o perfil que você quer no certame. E eu não sei, às vezes eu tenho dúvidas se existe um estudo aprofundado sobre isso nos concursos em geral, né? Eu não falo do FT especificamente, porque às vezes eu vejo alguns concursos que mas o perfil da área é esse, por que colocou esse peso maior numa disciplina que não faz parte do dia a dia, né, do profissional? Embora a gente tenha que ter um conhecimento mais generalista, mas esse peso da matéria eu acho que determina muito o peso da matéria na prova, né? Determina muito o perfil que vai traçar. Mas... Com certeza. Isso é um problema Sim. que eu acho que a gente precisa estar falando sempre.
da falta de regulamentação, né, dos concursos públicos no Brasil. É um problema seríssimo, seríssimo. E às vezes a administração central ela faz um bom trabalho. Isso eu preciso até Sim. pontuar. Você tem comissões que elaboram bons projetos, certo? E hoje, no cenário que a gente tem de baixa regulamentação, ou quase nenhuma regulamentação, as bancas, na minha opinião, têm excesso de poder, certo? Excesso de poder. Concurso público é uma ferramenta de gestão pública importantíssima. A gente sabe a luta, quem trabalha no cargo, às vezes, para conseguir essas vagas, né? Conseguir orçamento, uma luta política por trás intensa, né? Então é comum, né? Infelizmente é comum nós termos carreiras ali que chegam aí, como a gente está chegando, em 10 anos sem concurso público, né? Então isso afeta de forma crucial o trabalho, a organização da administração. E acontece que a banca, às vezes, toma decisões ali que, em completo desacordo com o que a administração apresentou, inclusive, no projeto. Eu acredito que isso aconteceu em 2013, certo? No concurso de autor fiscal do trabalho, as decisões que a CESP, na época, tomou não refletiam o que a administração esperava. Se queria, por exemplo, muito mais questões de direito do trabalho, muito mais questões de segurança e saúde do trabalho. Então, a gente não teve um dimensionamento exato aí dessas questões e isso interfere bastante no perfil. Falando no cenário atual, e eu falo, infelizmente, né, eu defendo aqui pessoalmente, né, a questão da previsibilidade enquanto uma ferramenta de gestão, para que a gente tenha realmente uma seleção voltada para o perfil, né, para que, primeiro, essa pessoa se realize no cargo, para que essa pessoa ela se identifique com as funcionalidades do cargo, para que a gente não tenha rotatividade. Por incrível que pareça, isso acontece, inclusive, no concurso de auditor fiscal do trabalho. Então, assim, na minha turma, em 2013, passaram 100 pessoas e a gente já teve várias migrações para fisco, certo? E aí você fala, é estranho falar isso, né? Então, várias, por exemplo, eu tô lembrando de 3. 3, Matheus, sim, mas eu tô falando de 3% de uma carreira top de Estado, que tá entre as maiores remunerações do Executivo Federal como um todo. Então, a gente teve migrações para fiscos estaduais, inclusive recentes, teve um caso que era um colega que ele estava estudando para o fisco estadual, né, para Cefaz, do estado dele, decidiu migrar para FT, passou, pouco tempo depois saiu a autorização do concurso que ele queria de fato, e ele passou e foi embora, e ficou alguns meses na carreira. Então, esse tipo de coisa acontece. Pro nosso caso, que passamos 10 anos sem um concurso, a gente fica triste, né? Mas, pô, é carreira, o colega vai tomar as decisões de vida dele. Então, a previsibilidade ajuda com isso. Mas esse concurso atual, eu falo sem medo, né? Vai ter muito paraquedista, né? Vai ter. Não espero que isso seja uma regra. Minha torcida pessoal é para realmente que colegas aí, eu tenho alunos que eu faço mentoria que fizeram a prova de 2013 comigo, né? E que continuam sonhando com esse concurso. E não são poucos, tá? Eu torço por essas pessoas, né? Eu torço por essas pessoas. Mas tem muita gente boa também, que chegou, né? E que não conheceu a carreira agora. E é uma janela de oportunidade que talvez essas pessoas nunca mais vão ter em termos de concurso no Serviço Público Federal. Para essa remuneração, para uma carreira desse nível, talvez nunca tenha. Então, assim, nós vamos ter muitos paraquedistas, né? Então, eu quero falar para você que está em dúvida, assim, vale a pena entrar ainda? Eu acho que vale a pena entrar. Numa análise de risco, numa percepção de risco, assim, em termos da oportunidade que a gente tem, levando em consideração o número de vagas, mesmo sendo pouco tempo, você fala, Matheus, mas o perfil fiscal, eu sei que perfil para a pessoa passar no auditor fiscal, ela tem que ter uma bagagem de 1.300 a 1.500 horas, porque eu já vi essa análise feita no Instagram e tudo, não sei o quê, mas é um concurso completamente, ele já é atípico, né, na sua história, e eu digo, mais uma vez, infelizmente, porque não deveria ser, né, e esse ano vai ser muito mais atípico, né, o concurso. Então, ele abre realmente uma oportunidade aí para quem está chegando agora e quiser desenhar uma estratégia boa de preparação, tem condição de chegar sim. E o dia a dia do auditor fiscal do trabalho? Porque a gente já começa a pensar no combate ao trabalho escravo, né? Coisas que saem na mídia. Mas qual é o dia a dia do auditor? Eu estava até brincando com uma amiga, né, quando eu tive a ideia desse episódio, de colocar esse episódio. Eu quero saber se o auditor fiscal abre o Word ou o Excel. É só uma forma de falar para ver como é que seria o dia a dia do auditor fiscal do trabalho para quem não faz ideia do que seja, só tem notícias de jornais, mas queria ouvir isso de um auditor. Certo.
Você falou do trabalho escravo, né? Mas uma das coisas que mais me atrai na carreira é realmente a pluralidade, assim. Você Uhum. pode fazer coisas muito diferentes. Então, a gente tem projetos de fiscalização muito diferentes Sim. e pessoas atuando com atividades muito diferentes. Tem gente trabalhando, por exemplo, fiscalizando segurança em saúde numa plataforma de petróleo. Gente está aqui fiscalizando trabalho infantil em pedreira no interior do Nordeste. Gente fazendo fiscalização de trabalho escravo Em dentro, carvoaria, né? em Carvoaria, mas também dentro de São Paulo. Um grande centro de São Sim. Paulo ali, próximo de shopping, na indústria têxtil. Aham. Então, tem gente que trabalha, por exemplo, com a fiscalização do FGTS e que vai trabalhar com o sistema e computador o tempo inteiro, né? Com Uhum. fazendo fiscalização de FGTS, por exemplo. É bem diverso e tem gente que vai fiscalizar aquilo que a gente considera mais básico, mais do dia a dia, que é o cumprimento da legislação do trabalho, a questão Dos da acordos. informalidade, do registro, e que vai fiscalizar o comércio em geral e tudo. Então é uma carreira muito plural e isso é o que eu acho mais fantástico na carreira, assim, sabe? Porque você não se cansa, né? Porque você tem a oportunidade de migrar, de trabalhar com uma coisa diferente. E às vezes essa diferença é tão grande que a sensação que você tem é que você está em outro cargo, assim, você está fazendo outra coisa. Mas como é que é o dia a dia fora dos projetos especiais, né? Porque o pessoal fala do grupo móvel de combate ao trabalho escravo, que é bem conhecido, né? Aham. Hoje eu estou o chefe da DETRAI, né? Que é a divisão de fiscalização para erradicação do trabalho escravo. Então esse tema é um tema do meu coração, acompanho esse tema muito de Bom. perto. Mas como é que é o dia a dia do auditor fiscal do trabalho, o mediano, o grosso da fiscalização, fora dos projetos especiais, por exemplo, né? Você tem muita autonomia, né, para organizar o seu dia e organizar a sua rotina de trabalho. Isso é uma coisa muito positiva e foi uma coisa que eu particularmente levei em consideração também quando fiz a minha escolha lá, né, antes de 2013, no concurso de 2013. Então você tem muita autonomia para organizar seu trabalho. Você vai receber um pacote de ordens de serviço no mês. Esse número vai variar dependendo da unidade que você está vinculado, que você trabalha, os tipos de projeto aos quais você está vinculado, a complexidade de cada empresa que você vai realizar essa fiscalização. E esse serviço aí de dimensionar esse trabalho é feito pela tua chefia, que é responsável por isso, né, para organizar e dimensionar o trabalho. Essa ordem de serviço é basicamente quais são as empresas que você precisa fiscalizar e a ordem de serviço também traz quais atributos você precisa fiscalizar nessa empresa, o que você precisa ver, o que você precisa priorizar nessa fiscalização. Então você vai receber um pacote dessas ordens de serviço. Assim que você recebe essas ordens de serviço, você pode ter um trabalho prévio de fazer levantamentos de dados em relação a essas empresas. Por exemplo, você pode previamente já procurar se há indícios de débito de FGTS. Através do sistema dessa empresa, é uma coisa que você faz, inclusive, antes de ir para a empresa. Uma coisa que é muito comum, um procedimento padrão, é buscar os relatórios de inspeção passados, né? Essa empresa já foi fiscalizada? Ah, já Sim. foi. Aí eu vou ler os relatórios passados, no que ela foi autuada, quais foram os problemas que foram encontrados. Então, isso é todo um trabalho prévio de preparação da fiscalização. Depois você vai se programar para fazer a inspeção em campo, para visitar as empresas e fazer a fiscalização no local. Aí você vai para o local de trabalho. Então, quando você vai, que dia, que horário, né? Você tem essa organização ali. Vamos supor, se você pegou 10 ordens de serviço no mês, você pode tentar fazer com que as suas inspeções físicas se concentrem mais em alguns dias, e aí você consegue trabalhar de casa em outros dias. Então, você tem uma dinamicidade grande em relação a isso. E aí você vai fazer as visitas nas empresas, né? E depois disso o trabalho é um trabalho muito voltado para sistemas, né? Que é realmente da análise de dados. Então você vai analisar os mais diversos dados. Então, por exemplo, a gente já falou do FGTS, mas você vai fazer uma análise da jornada de trabalho com as folhas de ponto. Você vai fazer análise da parte salarial, né? Fazendo a análise dos olerites, contra-cheques, etc. Você vai fazer uma análise, por exemplo, da parte de segurança e saúde do trabalho. E isso envolve a inspeção física, que é muito importante. Você vê as condições de trabalho, condições de risco, e depois você vai também fazer uma análise documental, né, dos programas, né, de segurança e saúde do trabalho, né, dos programas de medicina do trabalho, né, na parte por exemplo, dos atestados de saúde ocupacional. Então, toda essa análise de documentação você faz depois, né? Inclusive, a maior parte dos colegas vão fazer isso nas suas casas, né? Acessando os sistemas, fazendo essa análise do material. Depois você vai lavrar os autos de infração, né? Todas as irregularidades que você constatou. É obrigação legal, né, do auditor fiscal do trabalho lavrar o respectivo auto de infração e vai ter que entregar esse auto de infração, né, pro empregador e ele encerra a fiscalização. Obviamente, a gente tem uma série de coisas em. Isso é assim, eu tô falando do grosso de como funciona o dia a dia. Você pode ter, por exemplo, uma interdição de uma máquina,
né? Uma máquina que está num risco grave iminente, aí você tem que paralisar imediatamente essa máquina. Então, assim, tem uma série de outros procedimentos que fazem parte ali do dia a dia do auditor fiscal do trabalho e a gente tem uma série de outros procedimentos que são especializados. Por exemplo, a fiscalização do trabalho infantil, ela é bem diferente disso. Ela funciona de uma forma totalmente diferente. A fiscalização do trabalho escravo também, né? Mas o dia a dia mesmo, né, da grande maioria dos colegas vai trabalhar com algo parecido com isso. E não impede que mesmo assim, ele participe também de uma ação de trabalho infantil, de uma ação de trabalho escravo, talvez não seja todo mês, né? Então, isso vai depender também da gestão local, da forma que o chefe ele organiza os projetos na unidade regional e distribui os auditores entre os projetos. Sim. E percebe-se que o impacto na sociedade é muito forte, né, da atuação de vocês. E esse impacto na sociedade foi o que sempre me chamou a atenção diante da carreira que eu estava prestando, né, o concurso para a área de controle. E para quem não conhece, né, a carreira de auditor fiscal do trabalho, pode perceber que vai bem na ponta, né, da sociedade, até como uma forma de ter a sua parcela, né, na construção de uma sociedade mais justa, né, diante da questão trabalhista, né. Eu vim da iniciativa privada também, e eu não sei se você chegou a passar por essa etapa, né, de iniciativa privada e vir para o serviço público. Como é que foi a sua transição? Você esteve lá do outro lado, né? Não, na iniciativa privada, não. Uhum. Mas eu trabalhei em outros locais, assim. Eu sou Sim. formado em psicologia, né? Aham. Eu sou psicólogo de formação. Me formei na Universidade Federal do Ceará. E logo que comecei a trabalhar, trabalhava na área de psicologia social e comunitária, porque sempre fui um idealista, que queria mudar o mundo, né? Então sempre trouxe isso dentro de mim. Trabalhei muito ligado à parte de assistência social, né? Então trabalhei em projetos como o CRAS, né? Com o Centro de Referência de Assistência Sim. Social. Trabalhei com o PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Trabalhei com isso, Caramba, né? Antes que de ser auditor legal. fiscal do trabalho. E era apaixonado pela área social comunitária. E a parte de direitos humanos, né, da qual sou apaixonado também, tenho uma especialização hoje em direitos humanos, e só que a questão da remuneração, né, trabalhando para órgãos de prefeitura, sem concurso público, né, via de regra hoje, Sim. infelizmente, a gente tem a maioria contratações assim bem complicadas de prefeituras. Eu trabalhei, por exemplo, numa situação que era bem questionável em termos legais, né, porque eu era um psicólogo terceirizado de uma prefeitura, né, assim, uma coisa bem estranha. Mas enfim, e aí a remuneração era muito pequena, eu falava assim, não, eu preciso ter um projeto de vida pessoal também, né? Eu quero mudar o mundo, né? Mas eu quero continuar trabalhando com direitos sociais e com direitos humanos, eu sabia disso, né? E tanto é que quando eu pensava em carreira, né? Tipo, eu quero ser um auditor do fisco e tal, assim, eu falei, não, eu não quero isso pra mim. E não é uma crítica ao fisco de forma alguma, porque se você pensa numa forma mais elástica, né, a gente também está falando de transformação social. Hoje eu enxergo no serviço público como um todo, quem tá dentro do serviço público e trabalha bem, está trabalhando para a construção de uma sociedade melhor e mais justa. Eu não tenho dúvida disso, certo? Não importa o papel que você exerça, né? Faça o seu melhor porque você está trabalhando para a construção de uma sociedade mais justa como servidor público. Acredito demais nisso, demais mesmo. Mas à época, conhecendo pouco, né, eu falei, não, eu quero trabalhar com algo concreto que eu veja mesmo efetivamente, que vai mudar a sociedade, né? E então foi assim que eu meio que conheci o cargo de auditor fiscal do trabalho e me apaixonei à época, inclusive, vendo histórias relacionadas ao trabalho escravo, né? E efetivamente o cargo é assim, né? Porque nós trabalhamos para fiscalizar um direito social primeiro, que é o direito do trabalho, né? E em defesa, né, de uma relação que há um polo hipossuficiente, que é o polo do trabalhador em relação ao empregador, para defender esse polo hipossuficiente. Então, assim, é fiscalização de direitos sociais e hoje muito fortemente também de direitos humanos, né? A pauta, né, de promoção de trabalho decente, e aí a gente está falando, por exemplo, de discriminação no trabalho, e aí envolve discriminação envolvendo questões de gênero, raça, cor, etc. E a questão do trabalho infantil, a questão do trabalho escravo, a questão do trabalho doméstico, estão mais fortes do que nunca como pautas dentro da inspeção do trabalho. Então, nós trabalhamos para fiscalizar a realização plena pelo Estado de direitos sociais, né, constitucionais e de direitos humanos. E você, como você tem uma relação muito próxima com o trabalhador, você enxerga de forma muito imediata,
os efeitos do seu trabalho, da sua intervenção. E isso é muito gratificante, muito gratificante. Então, por exemplo, numa fiscalização de trabalho escravo, constatar o trabalho escravo, ouvir a história de um trabalhador que passou por uma situação extremamente precária, ver as condições, ver o quarto em que ele dormia ali, um barraco de lona, um colchão no chão, saber que ele estava naquela situação há vários anos, às vezes enxergar ali as lágrimas do trabalhador, retirar aquele trabalhador, interromper aquele vínculo, ver aquele trabalhador recebendo na hora, certo? Em espécie ali na mão dele, uma indenização e as verbas rescisórias dele, um valor que para ele é um valor transformador de vida. Colocar aquele trabalhador, depois de ter tomado banho, ter recebido uma roupa nova, entrar no ônibus para voltar para casa dele, no estado dele, depois de anos sem ter feito isso, com dinheiro na mão, com direito ao seguro-desemprego, trabalhador resgatado, gente, assim, a menos que você tenha uma insensibilidade social profunda, né, para você não se emocionar e não ter uma relação profunda com isso, certo? E tudo está conectado, né? Como a gente fala na expressão no trabalho. A gente fala do trabalho escravo, mas todas as relações são assim. Quem trabalha, por exemplo, com a segurança e saúde do trabalho, que todo auditor fiscal do trabalho trabalha com isso, direto ou indiretamente. Até num shopping, numa loja do shopping, você vai ter alguns elementos para verificar também. Também o trabalho é muito gratificante, sabe? Fazer com, por exemplo, que um trabalhador ele deixe de estar exposto a sofrer um acidente grave, certo? Um acidente que poderia implicar numa amputação, numa perca de um membro. Então, assim, ter consciência disso, atuar nesses casos, né? E saber que, poxa, eu posso ter, inclusive, ter impedido a morte de um trabalhador. É muito gratificante. É muito gratificante. Você vê de uma forma muito imediata na sociedade os efeitos da sua ação. E por isso que é tão importante um concurso de 900 vagas. E isso eu falo para a sociedade como um todo, né? Por que 900 vagas para auditor fiscal do trabalho? Hoje nós temos a carreira de auditoria fiscal do trabalho ela também está se modernizando bastante, como todas as carreiras no serviço público. As áreas de tecnologia da informação, você deve saber mais do que isso, estão se tornando cada vez mais valorosas, né, em todos os órgãos. A maioria dos órgãos já estão trabalhando com inteligência artificial, a gente também, algoritmos e sistemas. Só que o auditor fiscal do trabalho, ele chega num ponto ali que tem uma série de processos que são absolutamente insubstituíveis, porque é realmente o contato com o trabalhador. E tem esse coração, né, da coisa que é realmente a inspeção física, né? Ir ao local de trabalho, encontrar o trabalhador. Então, isso é uma coisa que está na veia, né, do que é ser auditor fiscal do trabalho. Inclusive, eu falo assim, se for para falar do perfil do auditor fiscal do trabalho, eu colocaria esse elemento como elemento principal. Gostar de se relacionar com o trabalhador. Certo? E trabalhador, gente, na grande parte vai ser trabalhador pobre, humilde, talvez fora da sua bolha de classe média. Então, tem que estar preparado para isso, para saber ouvir essas pessoas, para respeitar e estar disposto a defender o direito dessas pessoas. Igual o defensor público, né? Quando ele esteve aqui falando da carreira, ele traçou esse perfil também do candidato, porque às vezes a pessoa está ali estudando, pensando só na remuneração e o status da carreira, e não para pensar do quanto essa atuação é importante para quem mais precisa, né? Uma vez uma concurseira estava estudando para a área policial, ela estava indignada porque tinha direitos humanos no edital. Agora você imagina como é que, né? Então vamos lá. CNU, né? O Concurso Nacional Unificado no âmbito do AFT, né? A gente está esperando hoje, né? Hoje são 19, né? 19, hoje são 19 de setembro, então a gente ainda está aguardando um posicionamento em relação à adesão dos órgãos, que é uma adesão voluntária, e será publicado no dia 29 de setembro, né? A relação de todos esses órgãos confirmados. Mas a gente já teve uma entrevista, né, do ministro falando sobre a adesão desse concurso AFT para o CNU. Aí vamos pensar num aspecto do CNU dentro da carreira, né, que a gente está tratando. O que você acha, se o tipo de seleção, né, que está sendo proposto, claro que a gente ainda não tem todos os dados, né, publicados do que seria a prova, né, do AFT, mas eu queria saber a sua percepção diante desse novo cenário, né, de concurso público no Brasil. A pauta bomba do momento, né, o CNU. E uma pauta complexa, né? Eu vou tentar fazer uma análise assim com muita razoabilidade e pouco passional em relação a isso. Primeiramente, na perspectiva da inspeção do trabalho,
a gente teve várias manifestações aí contrárias, né, à adesão, certo? Inclusive, por exemplo, teve uma nota que se tornou pública da ANAFITRA, que é uma associação nacional, né, de auditores fiscais do trabalho, uma associação importante, extremamente representativa, certo? A inspeção do trabalho contrária e expõe os motivos, né, em relação a isso, na perspectiva de ser uma carreira típica de Estado, que deveria ter sua própria prova, né? E a gente teve também algumas manifestações favoráveis ao CNU. Eu acho que é muito difícil se manifestar, mais difícil ainda se manifestar favoravelmente ao CNU, mas até ser contra também é um pouco complicado, porque o que é o CNU? Como vai ser? Né? Então, assim, a gente está num cenário de muita indefinição, então é complicado até eu chegar assim, Matheus, mas você é a favor ou você é contra o CNU? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer e como ele vai se dar. Né? Então, a gente teve uma resistência grande da inspeção do trabalho. Hoje a gente não tem nada ainda oficial, né? Mas, assim, o próprio ministro, né, já deu entrevistas e tudo. Então, quem conhece o cenário político de Brasília, a menos que aconteça algo muito, muito grande, Pra mudar isso, muito né? grave para o ministro pegar e voltar atrás, né? Então, assim, ele está realmente decidido em relação a isso. Politicamente, vamos falar de termos políticos, né? Politicamente, o CNU é um projeto muito grande, né? É um projeto político muito grande, encabeçado pelo MGI, mas que envolve, fortalece o MGI na relação com os outros ministérios do governo federal. Então, é um projeto de governo, certo? Um projeto grande de governo, e da qual o MGI faz questão de estar falando o tempo inteiro. Então, politicamente, há um interesse muito grande. Então, acredito que, inclusive, a adesão, né, do Ministério do Trabalho, a sinalização do ministro, né, tem uma motivação, antes de tudo, política mesmo, né, mas de acreditar nesse projeto do governo. Por outro lado, entendo que isso está sendo colocado numa área que eu considero que é uma área técnica, né? Então, o MGI são profissionais específicos que trabalham com gestão. Então, assim, nesse sentido, a gente tem uma expectativa positiva em relação também a essa organização. Mas, politicamente, estamos falando de um projeto político grande, certo? Primeiro ponto. Segundo ponto é que, no cenário atual de órgãos possíveis para adesão, a FT é o concurso com mais vagas e com a maior remuneração e é carreira típica de Estado. Então, assim, a gente está falando do maior bloco temático, do maior concurso dentro do cenário geral. Então, obviamente, para quem toca, se você tivesse, por exemplo, se você fosse responsável por organizar o CNU e você tivesse em negociação e conversando com ministros e tudo, com certeza você daria uma atenção super especial para o ministro do Trabalho, não daria? Porque, assim, ó, é para valorizar o meu projeto. Eu acredito nesse projeto e eu quero essa carreira nesse projeto também. Então, a gente chegou num ponto complexo em relação ao MGI, que eu acredito que eles devam ter ciência dessa responsabilidade muito grande. Sim, se o concurso, se a gente tiver problemas, né, se a inspeção do trabalho entender que o concurso, né, não selecionou o perfil que queria ou não selecionou as vagas que a gente precisava, se a gente tiver algum tipo de problema em relação a isso, o impacto para o futuro do projeto CNU é gigantesco. Né? E é gigantesco principalmente num ponto que é o ponto que mais pessoas estão questionando hoje. Carreira típica de Estado devia estar no CNU? Eu acho que hoje a maior questão é essa. Porque as áreas que estão ali em área meio ou que não é necessariamente carreira típica, eu não vi nenhum questionamento em relação a isso, certo? Por exemplo, analistas e analista administrativo e tal, assim, bem tranquilo no geral que isso é colocado. Mas você fala, carreira típica de Estado devia ou não devia estar no CNU? Provavelmente a gente vai ter essa resposta lá para o meio de 2024. Né? Porque e especificamente com a nossa carreira. Se o concurso CNU der certo para FT, é uma sinalização fortíssima, né, positiva para o MGI e para o projeto CNU de que, olha, não só o CNU deu certo, quanto deu certo para a carreira típica de Estado. Então você sinaliza, inclusive, para outras carreiras típicas de Estado e dá uma sinalização até maior, que eu acredito que seja, inclusive, uma proposta para o CNU de crescer e, eventualmente, até ser regulamentado como algo maior e dessa adesão nem ser voluntária no futuro. Eu acho isso, inclusive, possível. Se der errado, né, e aí se der errado pode ser interpretado das formas mais diferentes possíveis, a gente tem uma sinalização para o projeto político bem negativa. Né? Olha, a gente tentou, não deu certo com isso, tivemos esses problemas e, inclusive, negativa para a carreira típica de Estado. O grande problema é que a gente está nesse momento, nós estamos sendo meio que cobaias nesse processo, né? Meio que cobaias nesse processo. Só que
antes de falar de está sendo cobrado, desqualificar o projeto do CNU, de forma alguma, entender que outras vezes a gente elaborou projetos importantes de gestão e as bancas de concurso fizeram projetos de cobaia também com os nossos concursos. E vez ou outra, por isso acontece em alguns concursos específicos, né? Então você tem, às vezes, provas, assim, bancas específicas, não preciso citar aqui, mas aí tem banca específica que faz uma prova assim, é tão desarrazoado, certo? O que é cobrado, tão fora de contexto. Tem gente que vai querer defender, que acha que é isso mesmo. Então, eu não defendo, assim, não tem correlação nenhuma com capacidade, certo? Inclusive, assim, você criou uma cultura de concurseiro mesmo, não mede inteligência, não mede capacidade, mede a capacidade da pessoa de se tornar um bom concurseiro. A gente sabe disso. E o concurseiro de hoje, ele tem que aprender a lidar com isso, porque essa é a realidade. Só que nós temos aí um histórico também de bancas que realizaram, tiveram aí uma série de problemas em relação à cobrança, a nível que foi colocado. Por exemplo, o CESP, né, em 2013, não ter selecionado, não ter 150 aprovados pra gente, foi algo muito impactante. A gente só teve 100 aprovados. E olha, sinceramente, a gente teve 300 pessoas que foram fazer as discursivas. Eu acho que foi completamente desarrazoado. Para mim, as 300 pessoas teriam total condições de ser auditores fiscais do trabalho. Não entendo que quem está dentro, que eu, por exemplo, que eu sou melhor do que as pessoas que estavam lá, não mediu essa capacidade. E é um lamento. E vou falar, nesses 10 anos, essas 50 pessoas de cadastro reserva, se tivessem sido aprovadas em 2013, teriam feito uma diferença enorme para a carreira. É 50% das pessoas que entraram lá em 2013. Então, assim, a gente tem um cenário complexo de falta de regulamentação. Minha torcida é que o CNU dê certo, né? E minha torcida é que o CNU dê certo se torne uma política, né? Uma política federal, né? De organização dos concursos, de gestão, que isso combine com a Lei Nacional dos Concursos Públicos, que a gente tem regulamentação, previsibilidade. Então, hoje eu torço pelo CNU. Mas eu lamento, né, pelo concurseiro FT, pela pessoa que está investindo nisso há mais tempo, porque esse cenário de imprevisibilidade é horrível, né? Eu falo com meus alunos, né? Eu não comentei, né? Mas eu sou orientador e tutor da LS Concursos, né? Quem quiser seguir meu perfil é mateus.viana.lsconcursos. E eu queria falar para os meus alunos, né, que estão estudando há mais tempo, que traz essa carreira. Assim, o pessoal está bem estressado, né? O nível de ansiedade é muito grande. É um cenário de indefinição grande, complicada e da qual eu acredito que o cenário atual aponta que não vamos escapar. Tudo indica também, isso também não foi oficializado ainda, né? Mas que a gente estava correndo... O projeto inicial que saiu na live do CNU, do MGI, né? Dividia o concurso por blocos, né? Então, nós tínhamos os blocos e o AFT estava num bloco específico, era no bloco Trabalho e Previdência, né? Que ia ter o cargo de auditor fiscal do trabalho e 2 cargos específicos do concurso da Previc, né? E o concurso da Previc não era nem para um cargo só, eram 2 cargos, que era analista e um cargo de especialista em previdência complementar. E dentro do cargo de analista, e se você pegar o edital, o último edital da Previc, foi 2010, né? Dentro do cargo de analista tem várias especialidades, né? Então, assim, como é que você faz uma prova única para auditor fiscal do trabalho e analista Previc, área contábil, analista Previc, área TI, analista Previc, área administrativa e o outro especialista em previdência complementar? Difícil, né? E a própria Previc se manifestou pedindo para ficar fora do bloco, né, que entende que as suas competências estão mais relacionadas ali com a área administrativa da parte de regulação, o que eu concordo completamente na perspectiva técnica. Acredito que teve um movimento político também, porque politicamente a Previc ia ser engolida, né? Quando eu falo de um concurso para 900 vagas, né, de auditor fiscal do trabalho, a tendência é realmente de se colocar ia ser um pouco mais difícil. Então, hoje o cenário tudo aponta, né, e isso foi uma manifestação formal, né, da Previc, que está no ofício, é público já. Tudo aponta que o auditor fiscal do trabalho vai ficar sozinho, num bloco sozinho, que seria o bloco trabalho, para o auditor fiscal do trabalho. O que é muito positivo. Sim, o que é muito positivo. Então, assim, dependendo de como as coisas forem tocadas agora, eu quero muito acreditar no projeto de governo e acreditar especialmente no MGI,
certo? Assim, se fosse um outro ministério tocando e tal, talvez eu tivesse um cenário de uma desconfiança maior. Mas nesse momento eu quero acreditar que são técnicos que trabalham especificamente com gestão e tudo, e eu acredito demais nisso. Eu acredito em técnico. Eu sou um burocrata, eu acredito em bons burocratas, né? E eu espero que esses bons burocratas direcionem as coisas boas, que hoje o cenário pode ser positivo. Pode ser, sim, que tenhamos uma prova boa. E eu acho que a ficha tá principalmente lá com o MGI, e para eles o sucesso do concurso de FT vale muito, muito mesmo. A sinalização política do sucesso do concurso da FT dentro do CNU é grande demais para o futuro do projeto CNU, inclusive para futuras entradas e futuras adesões em concursos nos anos vindouros, né? O último concurso, a gente teve P1, P2, né, nas provas objetivas, conhecimento básico e específico no mesmo dia. E as discursivas, acho que um mês depois, né? Mas foi um turno pela manhã, não lembro se foram três questões discursivas, e à tarde um outro bloco também de discursivas, mas com o CNU. A gente não tem nenhuma posição oficial, né? O que você acha? Que teria a tendência de ser da mesma forma, com esse intervalo de provas objetivas e discursivas? Vamos lá. Em 2013, a coisa foi meio exagerada, né? A gente teve 220 questões na prova objetiva, que eu acho dividida também em 2 turnos, tá? Uhum. E a gente teve uma prova discursiva que foi feita depois, né? Limitada. Isso não vai acontecer, certo? A gente não vai ter a prova discursiva separada. Isso em outro dia, não? Não. E a gente teve 7 horas no total de prova discursiva em 2013. Assim, eu me lembro que eu saí no final da tarde da prova, assim, com uma dor... E eu não tenho frescura com isso, mas eu saí com uma dor intensa na minha mão, assim, que eu não aguentava mais escrever. Agora, o que eu falo assim, é legal, eu acho completamente desnecessário, sinceramente. Eu acho, assim, mas o cargo... Do jeito que foi, do último... Não, do jeito que foi. 7 horas é um exagero total. Uhum. Mas é porque o cargo é complexo. Não acho que esse exagero, ele replique ou ele seja proporcional à complexidade do cargo e do tipo. Você consegue fazer isso com 2 questões discursivas tranquilamente, faça boas perguntas, né? Espere boas dissertações e faça uma boa correção. Eu acho que é suficiente. Isso é um completo exagero, assim, uma coisa completamente desarrazoada, e tinha margem para gerar problemas, e acabou gerando problemas, né? Acabou gerando problemas específicos ali. E eu tenho um problema específico em relação a isso. Por exemplo, a grande questão que foi eliminou pessoas em 2013 foi uma questão da discursiva de direito administrativo, envolvendo uma súmula de direito administrativo que era sobre direito à conversão pecuniária de férias de servidor não gozado. Certo? Uma coisa bem específica. Beleza, pode ser cobrado e tudo. Só que o elemento que foi cobrado, o elemento eliminador, foi o conhecimento da súmula. O elemento eliminador não foi a capacidade de redigir um bom texto, certo? Não foi a capacidade de você produzir um texto, que eu acho que é um elemento fundamental para qualquer servidor público e ainda mais para o auditor fiscal do trabalho. Porque nós, como eu falei no começo aqui da entrevista, uma das coisas que a gente mais faz é redigir auto de infração. Então, assim, uma das coisas que a gente mais faz são produzir textos. E, por exemplo, na perspectiva do trabalho escravo, os nossos autos, os nossos relatórios, eles têm que ser muito bem escritos. Então, eu valorizo bastante a capacidade de escrever bem. Só que eu acho que nem sempre uma discursiva vai medir isso. Então, essa questão que foi a questão que eliminou o maior número de pessoas, ela não eliminou levando em consideração essas capacidades. A capacidade de escrever bem, de produzir um texto coeso, de analisar cenários, de se expressar, certo? São capacidades dissertativas, né, que são importantes. Ela analisou simplesmente se você conhecia ou não conhecia essa súmula. Só isso. Para mim, isso é uma questão objetiva, não é uma discursiva. Certo? Porque foi literalmente assim, quem respondeu sim ou não teve... Então, isso foi um problema dessa fase que eu achei um pouco de exagero. Então, às vezes, talvez a gente tenha menos coisa, né? Mas sendo... por exemplo, você pode ter... A questão não precisa ser de uma disciplina só. Eu consigo pensar facilmente questões aí que transitam entre várias disciplinas. Um parecer técnico que pegue uma situação, né? Um estudo de caso, aí ele possa... Eu consigo imaginar com muita facilidade, por exemplo, situações, por exemplo, envolvendo um embargo em interdição, né? Que você vai falar de direito do trabalho, segurança e saúde do trabalho, de normativos internos, direito administrativo. Você pode falar, por exemplo, se é direito
eu tenho direito a recurso. Então, você pode montar um case muito bonito, fazer uma prova muito bonita e avaliar uma série de qualidades, inclusive sem ser uma questão específica. Então, não acho que esse modelo seja o ideal, mas também não acho que uma única redação de 20 linhas também seja o modelo ideal para as nossas discursivas, né? Hoje não tem nada confirmado. A última informação que me chegou, e é uma informação assim, que eu considero bem confiável, de que o concurso, que o CNU está sendo montado e organizado para ser um único turno. Né? Um turno de 4 horas e meia, com provas objetivas, específicas e discursivas nesse turno. Assim, eu fiquei bem chocado quando eu ouvi isso, até porque a live, né, do MGI falando do CNU, ela fala de 2 momentos, né? Ela fala o momento 1. Momento 1 vão ser as provas objetivas, aí fala as provas dos conhecimentos gerais, aí todo mundo já conhece aquele quadro lá da live, os conhecimentos gerais, aí depois fala das competências transversais, e aí depois a gente vai ter o momento 2. O momento 2 vão ser as provas específicas e as discursivas. A questão é que eu fiquei sabendo que esses momentos não são turnos, que foi todo mundo entendeu que seriam turnos separados, né? Aparentemente não. Como isso vai ser administrado, eu não tenho a menor ideia. Isso é uma coisa que me preocupa bastante no momento. Talvez uma tendência realmente de concentrar as disciplinas e as questões naquilo que realmente importa mais para o cargo. Quando você tem 220 questões ali objetivas e 7 horas de prova discursiva, você pode perguntar qualquer coisa, né? E é muito fácil jogar uma disciplina nova, é muito fácil você encher essa bagagem. Quando a gente tem um tempo mais limitado, não. Não sei se esse cenário vai se confirmar. Eu sei que há uma resistência muito grande da inspeção do trabalho, né, com isso. Né, de colocar um turno. De ser um único turno, né? Seria algo bem desarrazoado para um cargo como auditor fiscal do trabalho, de se esperar pelo menos 2 turnos, né? Então, ter um turno específico para discursivas, algo desse tipo, né? Pessoalmente, acredito que o que vai ser definido para um vai ser definido para todos, né? Porque uma das coisas principais do CNU, e agora a gente falou de política... unificar, né? A gente falou de política, a gente vai falar da outra parte, que é muito importante também. A gente falou de política, agora vai falar... orçamento, né, gente? Então, assim, tem a logística de contratação de uma banca de concurso, então, assim, é muito difícil eu pensar, não, esse bloco temático vai ter um turno por fora, esse bloco temático vai fazer num dia, não. Então, é você orçar um dia único, com aplicações de provas em vários municípios, e se vai ser um turno para todo mundo, porque você contratou a banca naqueles termos, né? É difícil imaginar algo fora disso. Hoje eu não acredito. Eu acredito que o que for definido aí pelo CNU pro geral provavelmente vai ser para todo mundo. Né? E a questão das cotas, que tinham sido determinadas, as cotas diferenciadas, né, em relação ao comum dos concursos públicos. Vindo para o concurso nacional unificado, você acha que ainda vai manter as políticas de cotas raciais, trans? Essa proposta de cotas diferenciadas, né, cotas raciais e cotas para trans, é uma proposta muito avançada na perspectiva dos direitos humanos. É uma proposta que eu considero super interessante e é um projeto pessoal do ministro Luiz Marinho, né, o nosso ministro do Trabalho, e que ele continua levantando, né, todo mundo teve a sensação que ele tinha esquecido isso. A minha percepção, e eu comentei com algumas pessoas, foi que não, agora com o CNU a gente vai provavelmente ter ali o que for definido para o nível federal como um todo vai ser o que vai valer. Aparentemente não. Aparentemente ainda há essa janela. O ministro falou disso na entrevista. Sim. E já levou isso para o MGI. Eu tenho ciência que o ministro foi oficiado pelo MGI para se manifestar sobre essa proposta. Tecnicamente, né? Meio que produzir uma nota técnica mesmo para se explicar. Há uma preocupação jurídica muito grande, né? Isso de todos, né? Com judicialização, e agora com o CNU a gente estaria falando da judicialização do concurso inteiro, né? Então, assim, é uma preocupação jurídica muito grande sobre a questão da fundamentação jurídica de cada uma dessas cotas, então tem uma preocupação grande em relação a isso, mas é um projeto político do ministro importantíssimo, e que todo mundo teve a impressão que isso tinha morrido e tinha parado, mas não. Definitivamente não. Tem algumas coisas que não estão muito claras ainda pra mim. Eu ouvi falar, sério, isso eu ouvi falar, tá, gente? Mas a gente pode falar de ouvir falar. A gente gosta disso. Tem bastidores também, né? Mas, assim, uma notícia mais recente que eu tive é que a gente teria um edital por bloco, né? Isso foi algo que me impressionou um pouco, né? Que cada bloco temático teria um edital, né? E isso fez sentido pra mim na perspectiva
do ministro estar insistindo com as cotas, entendeu? Porque elas poderiam vir no edital do bloco trabalho, Sim. né? Então, assim, Aí pode faz acontecer. sentido ele manter com a ideia, né, das cotas, porque pensando no concurso nacional unificado, um edital só, aí teria que aplicar isso Se para fosse todo mundo, unificado, né? teria que ser para todos, o que eu acho muito improvável, É, certo? Eu acho muito improvável. sim, Mas no cenário, por exemplo, se a gente tiver um edital por bloco, né, aí a interessante. coisa fica mais provável. Se for um edital por bloco também, eu considero que é algo positivo para a carreira de FT. É, Porque aí a gente vai ter mais autonomia ali em definir certos também acho. parâmetros, em certas questões. Seria algo muito positivo, né? E eventualmente, inclusive, nessa luta, pessoal, para ter pelo menos aí 2 turnos, ter uma prova mais extensa, mais complexa, mais compatível com a complexidade, com o nível do cargo também. Então, espero que isso se confirme, porque eu acho que seria algo positivo, né? Algo positivo. A gente está bem já no finalzinho, o Ítalo já está escrevendo os minutos que faltam. Mas eu não queria deixar de perguntar sobre TI. Você acha que vai vir com uma matéria. Assim, isso tudo é um cenário que a gente está traçando, né? Não é nada oficial, mas que o último concurso veio informática, né? Em conhecimento básico. E a tendência hoje dos concursos é trazer TI como algo mais rebuscado, né? Mais difícil. Você acha que pode acontecer isso com a FT também? Diante das demandas que você tem, né? Eu aposto demais em TI, certo? E isso por uma série de coisas. Primeiro, o perfil do cargo, certo? Faz parte da... Eu tenho meus alunos sofrendo. Eu quero mandar um abraço para meus alunos que mandam mensagem para mim Mande. o tempo inteiro reclamando de TI. Gente, eu entendo vocês, mas eu vou falar uma coisa para vocês também. No meu trabalho, se eu dominasse a SQL hoje, por exemplo, a minha vida seria muito diferente. Certo? Então, assim, é um fato, né? E hoje a gente entende que TI faz bastante diferença, faz parte do trabalho, isso está em outros uns órgãos, e a gente tem uma série de referências acontecendo em relação a isso, de editais recentes. Um exemplo que eu dou, edital bem recente, prova nem aconteceu ainda, no Tribunal de Contas aqui do DF, certo? Auditor de contas, tá? Auditor de controle externo. Prova da CESP, eles tiraram contabilidade de auditor de contas, tá? Não vai cair contabilidade. E entrou noções de análise de dados, né? Que é a parte de TI com análise de dados. Então, assim, é uma referência o que aconteceu com a Receita, né? Não por isso o TI tá tão forte, é uma coisa geral, eu aposto nisso. Quando a gente pega o projeto lá do MGI, você vai ter competências transversais, que muita gente está interpretando errado, inclusive. Isso é importante a gente pontuar. Aquelas competências não são disciplinas, tá? Então, muita gente vai falar comigo, não, direitos humanos agora já vai estar na geral, então não vai cair na específica. Não é isso que está lá. Ali são competências transversais, no qual toda a prova tem que dialogar, inclusive as discursivas, está escrito lá, que as discursivas deveriam privilegiar Sim. correlação com as competências transversais. E dentro dessas competências transversais, várias delas se relacionam com TI, inclusive algumas de forma explícita em questão da trabalho com dados, né, de análise de dados. Então, eu acredito na parte específica de TI para essa prova. Que nível e que grau de complexidade? Hoje, eu não acredito que também virá algo, por exemplo, no nível que veio a prova da FGV da Receita Federal, né, certo? Que foi uma prova muito pesada. Mas tudo pode acontecer, né? Inclusive nessa perspectiva de um edital separado e disso entrar na parte específica, por exemplo, de TI. Mas eu acho que é uma aposta importante. Mas antes de aposta, assim, o aluno, para decidir o que ele vai estudar, ele não tem só que pensar no que apostar. Eu, como orientador, eu não monto planejamentos para os alunos baseados naquilo que eu acredito que vai cair, naquilo que eu acredito que não vai cair, certo? E tem alunos que me têm perguntado, você acha que vai cair? Eu falei, não importa. Eu acho que eu penso muito mais em desenho de estratégia. Então, assim, é importante a gente estudar TI agora, porque TI, para quem é de fora, é muito complicado. Certo? É um processo demorado. Por exemplo, informática, se vier o que eu realmente não acredito, é algo que você, numa estratégia pós-edital, você vai dar conta. Certo? Agora, TI, se você for deixar Tem para que começar aprender logo. em cima da prova, você não vai conseguir. Certo? Então, hoje, não tenho nem dúvida, né? Eu falar TI e informática, estuda TI. Certo? E deixa a informática de lado. Assim, eu falo sem medo nenhum, uma estratégia que eu estou trabalhando com meus alunos, e eu acho que nesse momento é a melhor aposta. Certo? Como vir? Vamos falar, Matheus, da racionalidade dele. Eu espero uma TI bem mais razoável do que foi, por exemplo, a nossa referência mais recente, que é a prova de auditor da Receita Federal, que foi a FGV, que foi uma prova absurda. Eu falo que foi uma prova absurda, porque eu tenho um colega de TI que é chefe, né, de órgão de tecnologia, de uma DTI aqui em Brasília, de um órgão específico, não vou comentar,
Então, ele tem formação na área, é chefe da área, e ele pegou a prova e teve várias questões que ele falou que não tinha ideia de como resolver. TCU também teve esse histórico, né? Foi TI pesado e tem gente da área de TI que achou meio que impossível fazer no tempo de prova com aquela complexidade, né? Eu espero que isso não aconteça, certo? Eu realmente espero que isso não aconteça. E eu estou na torcida que o projeto do CNU nos favoreça nesse sentido, Sim, certo? sim. Hoje eu fiquei quase Faustão aqui com anotações, as minhas fichinhas, que eu não uso geralmente, mas foi um episódio tão rico para mim, com vários detalhes. Eu gosto de pesquisar sobre o tema antes de fazer, né? Para que flua melhor, né? O bate-papo. E eu tive uma pergunta aqui muito importante de uma pessoa que ela pediu para perguntar assim: quem é a esposa mais maravilhosa dele? Uhum. Do Matheus. Eu Aí tenho você pode olhar para a câmera, falar com ela. Eu vou olhar Fica já, vermelho. mas, né? Pra quem não sabe, a minha esposa é Ana Beatriz Klein Viana. A gente mudou os sobrenomes dos dois, né? Nós dois somos Klein Viana agora. Ela mudou e eu mudei também. Sim. Pra quem não sabe, minha esposa, ela tá se preparando pro concurso, né? De autofiscal do trabalho. Inclusive, ela decidiu fazer esse investimento antes da autorização, antes de CNU, antes disso tudo, né? Porque se apaixonou pela carreira também. E isso depois que a gente já estava juntos, que a gente já estava, inclusive, casado, né? É uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande e que me faz me envolver, né, no meu trabalho, né? Tanto como auditor fiscal do trabalho e hoje como orientador e como mentor, né? Assim, tenho feito, meus alunos reconhecem isso, né? A grande maioria deles. Tenho feito um trabalho de dar bastante atenção para eles. Até porque tem essa referência dentro de casa, né? Então, a pessoa dorme comigo, acorda comigo, me acorda de madrugada com aquele despertador insuportável, né? E eu que eu não consigo dormir mais, depois ele dá às 5 da manhã. Então, me faz uma empatia muito grande com quem tá do outro lado, né? Então, apesar de ter já passado 10 anos do meu caso, né? Tendo ali do meu lado, eu tô olhando sempre pra ela. E é uma pessoa que eu admiro demais, né? Na dedicação, no esforço, na competência. A gente tá... Eu vou já olhar pra câmera. Mas amanhã é nosso aniversário de casamento. Eu tô de férias. Tô de férias esses 4 dias, até sexta-feira, né? Da Auditoria Fiscal do Trabalho. Tô de férias, né? Mas, inclusive, trabalhei pra caramba hoje. Resolvi tanta coisa no trabalho hoje. É incrível. Eu vou até falar pra você que é ser servidor público e acha que servidor público não trabalha. Você tá se enganando. Muito. E se você vier trabalhar em Brasília, na administração central, aí você tá se enganando profundamente. Fuja de Brasília, viu? Se você não gosta de trabalhar, porque aqui o pessoal não perdoa, não. Mas amanhã é nosso aniversário de casamento, a gente vai fazer 4 anos de casado. E a gente tá passando, né, por um momento muito intenso, né? Ela se preparando para o concurso, não é fácil, são várias dificuldades. A gente tem um filho maravilhoso, lindo, de um ano e meio, mas que também dá trabalho, que demanda bastante atenção. Então, é muita correria. Eu tô trabalhando bastante, porque tô trabalhando aqui em Brasília, tô como chefe de uma divisão, né? E tô trabalhando também como orientador e mentor, então trabalhando muito, final de semana também. Nosso tempo é muito... episódio de podcast. Gravando podcast, dando entrevista, né? Então, o tempo é muito, muito apertado, mas nunca me senti tão próximo dela, né? Quando você tá com alguém que você tem realmente propósito, né? De vida, de que... o que você quer construir, sabe? E eu não tô falando aqui só de um discurso meritocrático barato, não, sabe? De casal que quer ganhar dinheiro juntos e enriquecer juntos. Não tô falando disso, não. Porque o nosso projeto de vida é muito maior do que isso. É um projeto voltado pro trabalho, né? Pra realização, pra transformação de vida, para a nossa visão de mundo, para a sociedade que a gente quer construir pro nosso filho, entendeu? Então, quando você tá conectado com alguém nesse nível, sabe? É uma conexão que eu acho que é mais até do que espiritual, sabe? Assim, é uma conexão muito profunda, sabe? De caminhar juntos. Então, a gente pode ter dias extremamente cansativos, que eu vou chegar em casa super tarde e que a gente vai ter ali poucos minutos ali pra ter um e o outro e a gente tá junto. É uma questão de olhar, de sintonia. O nível de conexão de proximidade é muito grande. Queria dizer só pra você, amor, que foram os melhores 4 anos da minha vida. Espero muito mais mesmo. Admiro você demais, admiro você pelo esforço, mas admiro demais você pela pessoa que você é. E eu já disse isso outras vezes pra você, e quero dizer de novo que eu acho que uma das expressões mais bonitas de um amor
do amor romântico, o amor entre casal é a admiração, sabe? Assim, quando você para pra pessoa que você olha pro lado e fala, essa pessoa é bonita, eu amo, sou apaixonado, mas você fala assim, nossa, eu admiro essa pessoa pelo que ela é e pelo que ela faz. Eu admiro demais a minha esposa, né? E amanhã, se Deus quiser, a gente vai celebrar e poder comemorar esse aniversário juntos. Te amo. Ah, que bonito. Deu até vontade de cantar pra vocês, mas deixa pra outro momento. Canta! Agora eu quero ouvir. Deixa eu dizer que te amo. Mas muito obrigada pela parceria de vocês dois, né? Eu não os conhecia, foi através desse episódio. Ela falou comigo também, conversou comigo no privado. Aí eu disse pra ela, não fala pra ele da pergunta que eu vou fazer. Que ela botou na perguntinha, né? Isso. Mas deixa eu falar mais uma coisa, que é uma coisa Sim. importante, eu acho. Assim, a minha esposa tem um perfil no Instagram, Sim. que é vouser.ft, tá? Mas eu acho que tem uma coisa muito parecida com você. Você tá fazendo um podcast. Por isso eu tô aqui. Eu só gosto de participar de projetos nos quais eu acredito, sabe? E a gente tem uma vida muito corrida, muito puxada. E a Bia para o tempo inteiro pra soltar dicas de graça lá, gente, assim, sabe? Então segue a Bia, gente. Pra produzir um conteúdo legal. A mesma coisa que você tá fazendo aqui pra, poxa... eu sei que tirando dinheiro do seu bolso, tirando seu tempo pra trabalhar, pra levar informação de qualidade, né, para quem tá pra ter nessa oportunidade, sabendo que às vezes o mundo do concurso às vezes é muito fechadinho, Sim. né, porque é caro, não é barato, né, não é fácil. Então, produzir esse tipo de informação e ter informação de qualidade boa, né, de graça, é transformador também. A gente também tá falando de transformar esse perfil, né? Não é só a prova, a gente transforma o perfil também na perspectiva social, levando esse tipo de informação. Então, te dá parabéns e dá parabéns pra ela também. Quem quiser seguir lá vai ter bastante informação. Ela ontem passou gravando um tempão, gravando um vídeo sobre como fazer resumo com tablet e tal, utilizar um PDF, e ela tá sempre postando coisinhas interessantes assim lá. Sigam ela também. Obrigada, Matheus, a Bia, um grande beijo. E obrigada, pessoal, por estarem aqui, né, compartilhando com a gente também as perguntas através do Instagram. E se tiver outras perguntas, né, surgirem mais perguntas, podem mandar, porque aí eu encaminho pro Matheus. Aí ele resolve tudo, né? Eu acho que podem também fazer... diretamente para você. Ou então, se você fizer comentários lá no YouTube também, eu faço questão de acompanhar e responder todos lá também. Ah, show. Tá joia? Então, obrigada, gente. Até o próximo episódio.